Amém, igreja? Fique de pé, vamos orar pela ministra da palavra, glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Santo, Pai amado, graças te damos, meu Deus, que agora venha o melhor da noite, Deus, que é a tua palavra, meu Pai, que o Senhor Deus venha usar, Deus, o teu vaso escolhido, vaso de honra, Pai, que ela venha ser o teu sofá aqui essa noite, para trazer a tua palavra que cura, palavra que liberta, palavra de restituição e renovo e de salvação sobre a nossa vida, Pai. Usa, Deus, a tua filha, Pai, e abençoa poderosamente, grandemente, Deus, em o nome do teu filho amado Jesus, e todo aquele que crê, dá um glória a Deus, aleluias, para o nosso Senhor Jesus. Shalom Adonai, igreja do Senhor. Quero louvar a Deus por este privilégio, por mais uma oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Nós sabemos que trazer uma palavra é uma grande responsabilidade, queridos, porque nós seremos cobrados sobre aquilo que nós estamos ministrando, né? Eu quero que vocês já peguem sua Bíblia, vou tentar ser mais breve possível, amém? Glória a Deus. Peguem sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 15. Nós iremos ler do verso 1 ao 3. Aleluia. Essa noite, querido, você que veio buscar o Senhor, você pode ter certeza que você vai encontrar aqui nesse coração, aqui neste lugar. Hoje é o culto de busca pelo Espírito Santo. E o Senhor diz que quando nós buscamos a Ele, querido, quando mais nós buscamos dele, mais nós teremos dele sobre nossas vidas. Amém? 1 Samuel, capítulo 15, nós iremos ler do 1 ao 3, os versículos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer assim: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoe. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até aos jumentos. Amém? Glória a Deus. A igreja pode se assentar. Queridos, eu trouxe um tema para hoje, né? Hoje é o culto de busca pelo Espírito Santo. E o tema dessa ministração é: obedecer é melhor do que sacrificar. Nós iremos entender, queridos, nós iremos entender que muitas vezes nós estamos orando, nós estamos buscando, nós estamos ali sacrificando, mas existe algo essencial em nossas vidas a qual nós não podemos perder e nem sair. É ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus, porque nós podemos estar fazendo muitas coisas, menos obedecendo Deus, obedecendo os desígnios a qual Ele nos convocou, a mim e a você, a fazer. Eu quero que você venha entender esta noite que muitas vezes nós iremos perder muitas coisas, porque nós não ouvimos, nós não aprendemos a ouvir a voz de Deus, nós não aprendemos a obedecer aquilo que Deus nos comandou, nos convocou, que nós viemos fazer. Amém? Nós vamos ver aqui, queridos, que o Senhor, Ele dá uma ordem a Saul, né? Ele enviou Saul ali com aquele, como que eu posso dizer, irmãos? Com aquela missão. Ele enviou Saul. E antes de eu ler mais à frente, eu quero que vocês entendam que durante a jornada pelo deserto, houve, né, uma peleja de Amaleque contra Israel em Refidim. E
Está escrito lá em Êxodo, nós vamos ver isso, não precisa você abrir, está em Êxodo 17, 8 até o 16, nós vamos ver que quando Moisés ele levantava a sua mão, o povo prevalecia. Só que quando ele cansava, o povo, né, perdia, ele ia retrocedendo, ele ia perdendo. Aí o que acontece? Nós vamos ver duas pessoas que ajudam, né? As mãos de Moisés eram pesadas e Arão e Ur, eles né? É o eles sustentavam as suas mãos e assim ficaram as suas mãos levantadas até que o sol se pôs. E assim Josué, ele desfez a Amaleque e o seu povo a fio de espada, com a ajuda de Arão e Ur. Eles venceram aquela luta, aquela guerra, aquela peleja. Mas eu vou dizer algo para vocês interessante que me chamou muita atenção. Lá no capítulo 14 a palavra vai dizer: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para memória no livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. No 15, Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: o Senhor é a minha bandeira. No 16, e disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E nós vamos ver que Saul ele recebeu a ordem de cumprir esse juramento. É por isso que o Senhor diz: não perdoa, vai pois agora e fere Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e não lhes perdoe, porém matarás desde o homem até a mulher, desde o menino até os de mama, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. E nós vamos ver aqui que Saul, ele não obedece à voz do Senhor. Como assim, irmã? Nós vamos ver que ele vai para a guerra, ele vai, mas quando chega lá, nós vamos ver que no capítulo 7, então feriu Saul aos amalequitas desde Avilã até chegar a Sul, que está defronte do Egito. No 8 nós vamos ver: e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Ele não obedeceu a ordem que Deus tinha dado para ele, porque o Senhor disse: mata todos. A ordem que Deus deu era que ele matasse todo, e ele deixou o rei Agag vivo, que era o rei dos amalequitas. E nós vamos ver que ele, além de ele deixar vivo o rei dos amalequitas, né? Agag, ele ainda pega aquilo, os bois, os jumentos. O que ele faz, irmãos? Ele ainda pega isso, né? Ele diz: o povo perdoou, ele também perdoou. Ele traz o jumento, ele traz aquilo que Deus disse que era para ele matar, e ele traz para sacrificar ao Senhor. E ele ainda vai sacrificar ao Senhor. Está escrito aqui. E nós vamos ver que Deus, ele vai se arrepender de haver posto Saul como rei. Lá no 11 ele fala: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Nós vamos ver Samuel falando para Saul: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel. E enviou o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. O 19: porque, pois não deste ouvido à voz do Senhor, antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes de ouvir a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vaca e o melhor do interdito para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. No 22 nós vamos ver, queridos: porém Samuel disse:
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Ele foi rejeitado porque ele não obedeceu algo que Deus tinha designado ele fazer. Deus o rejeitou. E nós vamos ver aqui, querido, que o Senhor, Ele escolhe outro no lugar dele. Mas não é disso que eu irei falar hoje. Queridos, muitas vezes Deus vai designar algo para mim e para você fazer, e nós não iremos fazer. Nós até vimos para a igreja, nós adoramos, né, ao Senhor, mas nós não estamos dando ouvido àquilo que Deus disse que nós temos que fazer, aquilo que o Senhor disse que nós temos que ser. Ele disse que nós temos que ser sal, Ele disse que nós temos que ser luz, Ele disse: ide, pregai o evangelho. O Senhor diz tantas das coisas para nós. Ele disse que nós temos que buscar primeiro o reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas em nossas vidas. E muitas vezes nós estamos buscando primeiro as coisas deste mundo. Deus está ficando em segundo lugar, queridos, em nossas vidas. E quando nós invertemos isso, as coisas começam a não dar certo, porque existe algo que Deus coloca diante de nós. Ele diz: eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se vocês obedecerem os meus mandamentos, se vocês obedecerem aquilo que eu ensino aqui na palavra para vocês. A maldição, se vocês desviarem daquilo que eu ensino para vocês, irmãos. E muitas vezes nós estamos colhendo situações em nossas vidas porque nós não queremos obedecer. Nós até estamos aqui adorando e exaltando o nome do Senhor, mas nós ainda não estamos no centro da vontade de Deus. Irmão, como que eu sei que eu não estou no centro da vontade de Deus? Quando eu tenho tempo para tudo menos para Ele. Como que eu sei? Quando eu ainda não entreguei a minha vida verdadeiramente para Ele. Quando o meu eu ainda fala maior, fala mais alto, o meu ego fala mais alto. Quando o nosso ego está falando mais alto e existe um inimigo, a palavra de Deus diz que nós temos um adversário, sim, que é o diabo. Mas muitas vezes o nosso maior inimigo vai ser o nosso ego. Vai ser as nossas vontades, vai ser os nossos desejos, aquilo que eu quero, não o que Deus quer para a minha vida. E muitas vezes nós iremos chorar, e muitas vezes nós iremos passar por situações, mas é necessário que nós viemos passar, queridos, e dando glória ainda a Deus, pelas lutas, pelas dificuldades, por tudo, por todos os impedimentos, porque vai haver impedimento. Não pense você que você vai se levantar para fazer algo para Deus, e o inimigo, então, as vozes irão contra você, irão fazer com que você venha se paralisar, que você fique paralisado. Não pense você que é fácil, irmãos, nós chegarmos aqui, é só uma palavra. Não é, irmãos. Não é. Não é só uma palavra, porque essa palavra pode mudar a minha vida. Essa palavra, ela veio para mudar a minha vida. Essa palavra, muitas vezes nós vemos aqui sem propósito nenhum. Nós chegamos na casa do Senhor sem propósito nenhum, mas quando nós vemos com propósito, o Senhor faz, irmãos. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscarmos de todo o coração. E Ele diz: acharei e serei achado de vós, assim diz o Senhor. Ele diz: quando nós buscamos Ele de todo o nosso coração, Ele vem sobre nossas vidas, nós encontramos, nós achamos Ele. Você veio com um propósito hoje aqui, de encontrar esse Deus, esse Senhor, de permitir que a palavra venha a ser semeada em terra firme, que essa palavra venha dar fruto na minha e na tua vida. Ou toda vez você vem aqui, você ouve a palavra e continua a mesma
pessoa, não muda, não pede para Deus te mudar, não pede para Deus te moldar aquilo que precisa ser mudado e transformado. E muitas vezes é só isso que está precisando em nossas vidas, pedir para Deus mudar e transformar aquilo que precisa ser mudado em nossas vidas. É só isso que precisa, irmão, em nossas vidas muitas vezes. É nós reconhecermos que nós somos falhos diante dele, que nós precisamos dele sim, porque muitas vezes nós iremos tomar decisões erradas quando nós não consultamos a Deus. Às vezes nós deixamos de consultar a Deus para consultar os homens. Ei, os homens não sabem do teu amanhã, Deus sabe. Então consulte a Deus. Cuidado, irmão, tenha muito cuidado. Deixa eu falar algo. Deus, Ele dá um livre-arbítrio de nós escolhermos, o melhor para nós. Nós sabemos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Mas muitas vezes a gente coloca isso na mão de homens. Você que deixa o homem decidir aquilo que Deus coloca nas tuas mãos para decidir, você tome muito cuidado, porque uma escolha errada traz consequência. E quem vai sofrer a consequência não é aquele que disse que era para me fazer algo, a qual Deus disse que não era para me fazer. É você que vai sofrer as consequências quando você não consulta a Deus. Quando nós não obedecemos a Deus, é nós, queridos, que nós iremos sofrer consequências. Eu quero pular para uma situação, eu quero que vocês entendam. O tema é obedecer melhor do que? Nós vamos ver lá em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 13, se você quiser abrir, fica à vontade. Nós vamos ver que o Senhor, Ele envia um homem de Deus lá de Judá para clamar contra o altar, Nós vamos ver que o Senhor, eis que o homem de Deus veio de Judá com a palavra do Senhor a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Nós vamos ver aqui que Jeroboão, ele faz 2 bezerros de ouro, irmãos. E ele pega esse bezerro e coloca um em Betel e um em Dan, E ele está incentivando aquele povo a adorar aqueles bezerros de ouro. E o povo está indo. E a palavra de Deus vai dizer isso. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um a adorar. O povo estava indo ali adorar, aqueles bezerros de ouro. E isso, irmãos, nós vamos ver também que Jeroboão, ele começa a instituir sacerdotes, que não eram da linhagem dos filhos de Levi. Eles não eram levitas, eles estavam instituindo, pessoas de qualquer jeito. Nós vamos ver aqui que Jeroboão também, ele faz festas. Naquele tempo, cada festa ela tinha uma data. E ele estava trocando tudo, estava fazendo tudo do jeito dele, E isso não estava agradando a Deus. E Deus envia ali um profeta, um homem de Deus ali para clamar contra aquele altar, um altar pagão, onde Jeroboão liderava a adoração aos deuses. E nós vamos ver que quando o profeta, aqui no 4 nós vamos ver: e sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão de sobre o altar, dizendo: pegai dele. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. E o que ele vai fazer? Ele vai pedir para que o homem de Deus orasse. E aquele homem de Deus vai orar e a mão dele vai voltar ao normal, Ele vai restituir. Só que ele faz um convite. Depois que isso acontece, o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa e conforta-te e dar-te-eis um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foste por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E nós vamos ver, irmãos, que a palavra de Deus, querido, quando eu vou ler a palavra, eu fico maravilhada, porque nós vamos ver aqui no começo, quando o Senhor diz:
que um homem, aquele profeta que foi lá clamar, ele era homem de Deus. E nós vamos ver aqui no 11 que a palavra de Deus diz que tem um profeta, ele não fala que é de Deus. Ele só diz que é um profeta velho, né? E a palavra de Deus diz que haveriam muitos falsos profetas. E nós temos que estar atentos a isso, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias surgirão muitos falsos profetas. E nós temos que estar atento, querido. Nós vamos ver aqui no 11, morava em Betel um profeta velho, e veio seu filho e contou. O filho deste profeta velho viu tudo o que tinha acontecido. Ele chegou com seu pai, ele começou a contar tudo o que o profeta falou, né, que ele clamou contra aquele altar. E nós vamos ver esse profeta dizendo bem assim: disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde for o homem de Deus que viera de Judá. Então disse aos seus filhos: abardai-me um jumento. E abardaram-lhe o jumento e montou-lhe nele. E foi-se após o homem de Deus e o achou assentado no cavalo. E disse-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Olha aí, esse homem foi tentado, queridos. No meio do caminho, ele fez tudo certinho. Mas chegou alguém, né? Um profeta velho. Um homem que eu digo que não era de Deus. Porque quando alguém tira você do foco daquilo que Deus designou você fazer, ele não é profeta, ele não é um de Deus. Porque está ensinando você a ser desobediente. Então nós vamos ver. E foi-se após o homem de Deus e achou e disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come. Qual era a ordem que Deus tinha dado para ele? Para ele não, nem. E o profeta diz: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho porque foste. E ele lhe disse: também sou profeta como tu. E o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Esse profeta fez o homem de Deus desobedecer aquilo que Deus tinha designado para ele: não coma pão, não beba água. E esse outro que chegou disse: olha, eu também sou profeta de Deus. Vai existir situações em nossas vidas que nós iremos encontrar pessoas assim. Deus te manda, te convoca para te fazer algo, e vai existir pessoas que dizem: ah, tu vai lá fazer isso? Por que tu vai fazer isso? Pessoas querendo te tirar do caminho, daquilo que Deus, do propósito dele em sua vida. Vai chegar pessoas assim, irmãos, querendo te tirar, dizendo: eu também sou homem de Deus. E vai te enganar. Se nós não tivermos os nossos ouvidos realmente focados, se nós não tivermos intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor, se nós não buscarmos o Espírito Santo de Deus todos os dias da nossa vida, nós seremos facinho enganados, irmãos. O Senhor diz lá em João, que ele diz que eu sou o bom pastor, e as minhas ovelhas, elas me ouvem e me seguem. Ela obedece, irmãos. E diz ainda mais que as ovelhas, elas não se confundem com outras vozes, com vozes estranhas. Elas não se confundem. Então que nós vemos ser, queridos, essas ovelhas, que nós não vemos se confundir com vozes estranhas ao nosso respeito. Talvez Deus designou algo para você fazer, e você se acha pequeno demais para o propósito. Mas eu quero te dizer que aquele que te escolheu, é Ele que vai te capacitar. Por isso que o Senhor diz: não tema, eu sou contigo, eu sou contigo. É o Senhor que vai te capacitar, é o Senhor que vai te dar direção naquilo que precisa ser dito, naquilo que precisa ser falado, naquilo que precisa ser feito, naquilo que precisa ser transformado. E nós só precisamos buscar quem?
o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. A palavra de Deus diz que é Ele que nos convencerá do pecado, do juízo, da justiça. A palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito da verdade, Ele nos convencerá de toda a verdade. E a palavra também vai dizer que Ele não falará de si mesmo. Ele não vai falar dele, Ele vai falar daquilo que Deus quer, dos desígnios de Deus para mim e para a tua vida. Então buscamos mais a presença, buscamos mais o Espírito de Deus sobre nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. É tempo de buscarmos Deus verdadeiramente, de todo o nosso coração, com toda a nossa força, irmãos, porque nós seremos, se nós não fizermos isso, nós seremos muito fáceis. Nós seremos presa fácil para o inimigo, para ele nos enganar, para ele nos tirar do caminho. Se nós não tivermos com nossos ouvidos aguçados, dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Você que está sentado aí, será que você está no centro da vontade de Deus hoje? Você sente isso, que você está no centro da vontade? Porque eu glorifico a Deus, exalto ao Senhor Jesus, porque foi por causa dele que Ele enviou o Espírito Santo, irmãos, sobre nossas vidas. Porque o Espírito Santo, Ele nos convence quando nós estamos saindo do propósito, Bispa Kessia. Eu estava numa luta tremenda, e eu sinto quando eu estou saindo do propósito, mas como eu disse, eu glorifico a Deus, porque existe alguém que nos convence, que é o Espírito Santo, irmãos. Que esta noite o Espírito Santo venha te convencer, se você está no propósito ou se você está fora do propósito dele. Que o Espírito Santo venha verdadeiramente habitar. Nós pedimos tanto: Senhor, Espírito Santo, me visita. Não, que essa noite nós venhamos pedir: Espírito Santo, habita verdadeiramente em mim. Espírito Santo, vem habitar verdadeiramente em mim. Será que hoje, irmãos, nós podemos dizer que não vivo mais eu, mas Cristo? Você pode bater no seu peito e dizer: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque nós iremos padecer, nós iremos chorar. Nós vamos ver aqui um exemplo, sabe de quem? De Moisés. Moisés, ele tinha intimidade com Deus? Tinha. Nós vamos ver Moisés subindo ao monte. Quando ele desce, ele não desce de qualquer jeito. Ele desce cheio da glória de Deus, irmãos. E ele desce com os mandamentos. Sabe o que eu entendo com isso? Quando mais nós buscamos Deus, mais nós teremos de Deus para refletir em nossas vidas. Mas, como eu estou falando de obediência, Deus tinha uma promessa. E nós vamos ver que Moisés, irmãos, ele não herda a terra prometida por causa de uma desobediência. Deus designou ele a fazer: olha, você vai lá durante o povo, você vai alimentar aquele povo, você vai dar água para aquele povo, mas você chega lá, você fala a pedra, né? Fala a pedra. E Moisés, o povo atribulado, o povo ali todo o tempo, quando acontecia algo, irmãos, estava faltando água, o povo estava irritado. E nós vamos ver ali o povo encher a cabeça, né, de dizer, Moisés e Arão. E ele fica tão nervoso, tão agoniado com aquele povo cobrando dele as coisas, que nós vamos ver que ele chega lá, ele bate, em vez de ele falar, ele bate 2 vezes. E o Senhor fala: olha, porque você não obedeceu, né, a ordem, você não vai mais. E não foi só Moisés, foi Arão e Moisés que não herdaram a terra. Então nós vamos ver o que eu quero que vocês entendam hoje. Muitas vezes nós podemos orar, muitas vezes nós jejuamos, mas o que vai fazer diferença verdadeiramente em nossas vidas vai ser nós obedecermos a voz de Deus sobre nossas vidas. E obedecer a voz de Deus sobre nossas vidas muitas vezes vai fazer nós chorarmos, muitas vezes vai doer, como doeu em Jesus. Jesus, ele veio com propósito, a qual a palavra de Deus diz que ele obedeceu a Deus até a morte. E foi morte de cruz, irmãos.
Nós vamos ver Jesus ali, ele orando, ele tinha essa intimidade com Deus. Jesus orando, dizendo: Pai, se puder, afasta de mim este cálice. Ele ora a primeira, ele ora a segunda, mas na terceira ele diz: Pai, mas que não venha a ser feita a minha, mas a tua vontade. O Senhor decidiu ali obedecer a Deus. Ele sabia que ele tinha vindo com um propósito, e ali ele precisava obedecer a Deus. Foi por causa disso, irmãos, que hoje nós estamos aqui, eu e você. Através do seu sangue, os nossos pecados são perdoados, porque ele obedeceu a voz de Deus em meio à dor. A palavra de Deus vai dizer que, Senhor, ele estava numa agonia tremenda. A palavra vai dizer que ele suava sangue, mas os anjos iam lá e o confortavam no momento de dor dele. Eu quero te dizer que você que é escolhido, que você que tem o chamado de Deus, você vai passar por esses momentos, irmãos, agoniantes, momentos de dor, qual você vai dizer: Senhor, eu não aguento mais, mas é o Espírito Santo de Deus que irá vir sobre a tua vida, irá te confortar e dizer: filho, eu estou aqui contigo, não temas, apenas obedeça que você chegará aonde eu quero. Nós só precisamos obedecer a Deus para nós chegarmos. Deus tem promessa para mim e para a tua vida, mas vai dependermos da nossa obediência a Ele. Vai dependermos da nossa obediência, queridos. Nós vamos ver um escolhido de Deus. Saulo, ele foi um vaso escolhido. E nós vamos ver uma situação em que Paulo passa, que Paulo, depois que que Cristo, né, vem para ele e muda o nome dele de Saulo para Paulo. Nós vamos ver Paulo numa situação a qual a palavra de Deus diz que ele ora 3 vezes ao Senhor, para que o Senhor tirasse um espinho, né, que tinha sido colocado na sua carne, para que ele não se exaltasse por causa das revelações daquilo que Deus fazia na vida dele. Porque a palavra de Deus diz que Deus fazia muitas maravilhas pela vida do apóstolo Paulo, queridos. Deus fazia muita maravilha, e vai chegar numa situação de ele orar a Deus para que Deus tirasse aquele espinho da carne dele. Ele só vai ouvir uma voz. Eu quero te dizer, querido, que muitas vezes nós só iremos ouvir uma voz e dizer: a minha graça te basta. Vai existir um momento em nossas vidas que nós iremos ouvir Ele dizer: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O poder de Deus vai se aperfeiçoar no momento que você disser que eu estou fraco. É nesse momento que Deus vai aperfeiçoar a boa obra em nossas vidas, na tua vida. Essa é a mensagem. Essa é uma mensagem pequena, mas eu espero que vocês tenham entendido o propósito de Deus sobre a sua e a minha vida. Que nós viemos ser obedientes a Deus, queridos. Talvez você entrou aqui. Quantas pessoas estão hoje aqui que enterraram os seus dons, os seus talentos? Não porque Deus falou para eles deixarem, mas porque eles deixaram de ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós enterramos aquilo que Deus colocou em nossas mãos, porque nós deixamos de obedecer a voz de Deus. E hoje é um culto de busca pelo Espírito Santo. E você crê que o Espírito Santo se faz presente aqui neste lugar? Você crê que o Espírito Santo pode nos convencer daquilo que precisa ser mudado em nossa vida? Essa noite o Espírito Santo vai convencer pessoas aqui se estão no propósito e se estão fora do propósito. O Espírito Santo vai convencer. Essa noite o Espírito Santo vai vir sobre nossas vidas, querido, e vai fazer muitas coisas em nosso meio. Eu creio. O Senhor diz, queridos, que quando se nós buscarmos Ele de todo o coração. Você veio aqui com seu coração aberto para buscá-lo? Se você veio,
Eu quero dizer para você, não importa a luta, não importa a dificuldade que você esteja passando hoje. O Senhor, querido, Ele diz que aos homens as coisas são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Não importa a situação que você esteja passando, Deus pode mudar a tua história hoje. Não deixe para você fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Tome uma atitude hoje, porque o amanhã eu não... A palavra de Deus vai nos falar de 10 virgens. Ele diz que 5 são loucas e 5 são prudentes. 5 carregam consigo as suas lamparinas. 5 estão preparadas e 5 não estão preparadas, irmãos. Que hoje nós viemos examinarmos e vermos como nós estamos diante de Deus. Como nós estamos diante de Deus. Hoje é o momento, essa noite, agora é hora de nós refletirmos como nós estamos diante de Deus. Se você veio aqui, como eu disse, para receber essa palavra, eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas. Que essa noite eu clamo a Deus que o Espírito Santo venha sobre você. Que você se levante dessa cadeira e esteja disposto a fazer aquilo que Deus designou você fazer. Que você não venha se perder. A palavra de Deus diz que ninguém que milita se perde com as coisas deste mundo. Ele sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Cristo. Ei, as aflições deste mundo não é nada comparado com a glória. Aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Aleluia. E hoje eu pergunto para você, quantos vieram buscar o Senhor de todo o coração? Fiquem de pé, queridos.